Olá, aluno, tudo bom? Seja bem-vindo para a gente falar um pouquinho da nossa apresentação do nosso TCC, tá? É o momento que normalmente vocês estão mais nervosos, é o momento que vocês estão mais preocupados quando a gente fala de TCC, é da nossa apresentação. Então, vamos falar agora um pouquinho de como irá acontecer a nossa apresentação e as datas que a gente tem que tomar conta, tá bom? Então, vamos lá. Antes de a gente falar da apresentação de TCC como um todo, eu quero falar de uma outra coisa que é importante, que é o que nós temos chamado atividade de defesa, tá? O que é isso? Quando você entrar no portal de vocês, lá do TCC2, vocês vão observar o seguinte, tá? A atividade 1 vocês enviaram para trás, a atividade 2 vocês estão nos últimos dias para enviar, para quem está vendo isso, nos primeiros dias que esse vídeo está no ar. E em seguida, nós temos uma outra opção aqui, que chama atividade de defesa, tá? O que seria essa atividade de defesa? Essa atividade de defesa que nós temos aqui, que vocês vão subir um arquivo, nada mais é do que o arquivo final do seu TCC. Como assim? Tá? Vocês fizeram até aqui o seu artigo, tá? Então, na atividade 1 vocês começaram, na atividade 2 vocês complementaram e finalizaram, assim, o seu artigo. Depois que vocês enviarem a atividade 2, que a tutora corrigir, vocês vão ter que arrumar essas correções que ela pediu, salvar esse arquivo em PDF e encaminhar como atividade de defesa, tá? Obrigatoriamente, vocês têm que enviar o artigo de vocês pronto na atividade de defesa, tá? Então, façam todas as correções que a tutora pedir e aí vocês enviam lá como PDF esse arquivo prontinho, tá bom? Até quando tem isso para fazer? Vamos olhar nosso cronograma. Olhando o nosso cronograma, tá? O que nós temos aqui? Nós estamos agora, então, finalizando a nossa atividade 2 aqui do nosso TCC. Então, temos até dia 21 de maio para terminar de enviar a nossa atividade 2 do TCC. Vai ser feita essa correção, tá? E aí vocês têm até para enviar o arquivo de defesa até o dia 8 de junho, tá? Que, se eu não me engano, é uma segunda-feira. Então, até lá vai ser o tempo suficiente da doutora corrigir o TCC de vocês, devolver para vocês com as correções, vocês arrumarem o que ela pedir e vocês conseguirem salvar em PDF e enviar, tá? Só com esse arquivo enviado a gente pode fazer a banca de TCC, tá? Se vocês não enviarem o seu artigo de defesa, né, seu arquivo de defesa em PDF, vocês não estão aptos para fazer a banca. Tanto que a gente só tem oficialmente os alunos que irão fazer a banca dia 8 de junho, tá? E as nossas bancas de TCC, elas podem ocorrer entre o dia 9 e o dia 23 de junho, tá? Ah, mas quando vai acontecer exatamente? Nós estamos definindo os editais, onde nós vamos separar os alunos por bancas, assim por diante, mas de forma geral, eles vão acontecer entre o dia 9 e o dia 11, tá? Nós então vamos tentar concentrar todas as bancas de TCC para essa data, tá? Todas elas começando às 7 horas da noite e indo até o horário que seja necessário, tá? Então já se programem aí 9, 10 ou 11 de junho, vocês terão as bancas de TCC, tá? E aí, logo em seguida, a gente passa as notas e será publicado, tá? Então é obrigatório enviar esse arquivo de defesa para ir para a nossa defesa. As datas exatas e horário nós vamos estar divulgando aí no meio de maio, por enquanto, tá? Estamos aguardando para confirmar os professores que estarão presentes, a distribuição das nossas bancas. Então, no meio de maio, nós iremos divulgar exatamente quem será o professor e a hora exata, tá, do dia. Mas já fiquem aí com as datas 9, 10 ou 11 de junho. Peguem essas três datas aí já para ficar registrado. O que a gente precisa saber para a nossa apresentação do nosso TCC? Já eu vou falar dos nossos slides e assim por diante, mas esses são os nossos critérios de avaliação da nossa apresentação.
que é importante a gente saber aqui, tá? Bom, na atividade 1, tá? Vocês fizeram lá atrás, tá? Então, na atividade 1, ela valia 2.000 pontos, tá? Então, vocês já têm essa nota, ou parcial, conforme vocês tiraram. A atividade 2, que é o que vocês estão fazendo agora, ela vale 3.000 pontos. Então, vocês têm 5.000 pontos. A defesa, que é o que vai vir agora, ela vale 5.000 pontos. Então, é obrigatório fazer a defesa. Não tem como você conseguir fazer o TCC sem fazer a defesa. Porque a soma dessas 3 atividades você tem que tirar 6.000 pontos, tá? Então, tirou 6.000 pontos, entregou toda o nosso processo, entregou a nossa atividade de defesa ao passado, tá? Então, esses 5.000 pontos da defesa que nós temos, a gente separa em alguns critérios, tá? São esses os critérios que nós temos aqui. São os mesmos critérios que a banca terá no dia para ser avaliado, tá? Então, primeira coisa, a qualidade da sua apresentação, tá? Então, de 0 a 500 pontos. O que vai ser? Se está com slides, se esses slides estão legíveis, se dá para ver, se assim por diante, tá? Se vai ser uma boa apresentação, se tem uma qualidade essa apresentação. Segundo ponto, coerência e encadeamento de ideias, tá? Se o que você fala, uma coisa vai puxando a outra, tá? O que acontece? Não dá para você chegar lá e começar a falar dos seus resultados sem ter aplicado a introdução, certo? Fica desconexo, ou você começar a falar de um tema e do nada você puxar um outro assunto. Não, você tem que começar sempre. É o que a gente já falou aqui, da introdução, da parte mais externa, mais ampla, e vai se afunilando para o seu tema. Então, você tem uma sequência de ideias que uma coisa vai puxando a outra, tá? Então, aí 500 pontos. Pertinência do tema, tá? Se é um tema realmente relevante, ou se não tem nada a ver o seu tema, que é só algo que não vai servir para nada, tá? Então, se é um tema que tem estrutura, que tem informações e assim por diante. Não é, por exemplo, você falar que de algo que não existe. Então, tem que ser alguma coisa assim. Adequação ao tempo. Então, o tempo de apresentação são de 8 a 12 minutos. O que quer dizer isso? A gente coloca 10 minutos com 2 minutos de tolerância para mais ou para menos. Então, só o tempo são 250 pontos. O que isso quer dizer? A previsão é que todo mundo apresente em 10 minutos, que é o objetivo. Mas existe uma tolerância aí. Então, a gente aceita até de 8 a 12 minutos. Se você apresentar em menos tempo ou em mais tempo, será descontado, tá? Ser mantido o nosso cronograma. A clareza da apresentação, se você conseguiu apresentar as suas ideias, se está claro as suas ideias, se está, né, fácil de entender, 750 pontos. Coesão entre problema, objetivo, método e resultado, que é parecido com o que a gente falou lá no nosso tema. Você tem que seguir esse processo, tá? Então, não adianta eu colocar um problema se no meu resultado eu falar de outra coisa. Ele tem que ter uma coesão, uma coisa seguida da outra, tá? Então, isso vai aí, são 500 pontos. E a parte que mais vale, que vale 2.000 pontos, é domínio do tema e arguição à banca, que vale 2.000 pontos. Nossa, é ponto pra caramba para um tema só. Sim, que é onde a gente vai ver se você aprendeu aquilo, tá? Então é ali que a gente vai ver na apresentação se você sabia do que está falando ou se você estava simplesmente pegando um papel e lendo. Se quando a gente te fez pergunta você sabia responder e assim por diante, tá? Normalmente, quem faz os próprios trabalhos, se não vê que isso é bem tranquilo, tá? Lembre-se sempre, gente, vocês fizeram o trabalho. Vocês leram no mínimo 10 artigos sobre aquele assunto, tá? Que é um assunto realmente bem específico, então você sabe o seu assunto, tá? Então, fiquem tranquilos. Agora, se não foi você que fez o TCC, aí é um pouco mais complicado, né? Então, a gente confia que vocês tenham feito para garantir
esse domínio aí, tá? Então acalmem o coraçãozinho de vocês, porque se vocês fizeram, é tranquilo que isso dê certo, tá bom? Então, esses são nossos critérios. Como que irá acontecer a nossa apresentação? Então, as apresentações, elas começam às 7 horas da noite. A gente sempre coloca esse horário para dar tempo tranquilo de todo mundo chegar, tá? Todas as apresentações, vocês vão ver que vão ser marcadas de meia em meia hora. Eu tenho a apresentação começando às 7, 7 e meia, 8, 8 e meia e assim por diante, tá? Recomendações. Chegue no mínimo, meia hora de antecedência, tá? Recomenda-se 1 hora de antecedência, porque não serão aceitos atrasos, tá? Se o aluno der o horário dele, ele não tiver, ele vai ser desconsiderado, tá? E se adiantar as outras bancas, a gente pode adiantar a sua apresentação também, tá? Então a gente solicita que chegue no mínimo meia hora de antecedência. Então vamos supor que seu horário seja às 8 horas. Recomenda-se que você esteja às 7 horas na faculdade. Você vai chegar, levar a sua apresentação de slides, tá? Nessa apresentação de slides, você pode levar ele em pendrive, que é o mais recomendado. Tem o computador na sala, já todos testados, próprios para isso, tá? Você vai conectar o seu pendrive e abrir. Recomendo, tá? Salve o seu arquivo tanto em PowerPoint quanto em PDF, para garantir que não vai desconfigurar. Além disso, eu sugiro, a gente não tem esse problema, mas é sempre uma sugestão, faça cópias de segurança desse seu arquivo de apresentação. O que quer dizer isso? Pegue essa mesma apresentação que você tem, envia no seu WhatsApp, tá? Envia no seu e-mail. Porque se por um acaso, na hora, esse seu pendrive não abrir por algum problema, você consegue acessar seu WhatsApp, você consegue acessar seu e-mail e a gente consegue resolver isso, tá? Então, sempre leve isso para garantir que não tenhamos problemas. Então, vai dar o horário, se a gente vai chamar o aluno, você vai entrar para a sala de aula. O computador já vai estar ligado, conecta o pendrive, abre ali, tá? Você pode chamar quem você quiser para assistir sua apresentação de TCC, tá? Oficialmente, as apresentações de TCC, elas são abertas ao público, tá? A não ser que tivesse alguma patente que não pode, assim por diante, mas a TCC é aberta. Então, oficialmente, qualquer um pode ir assistir. Quem quiser que ninguém assista, acredito que nós nunca tivemos problema com isso. Os colegas entendem a pessoa quando não quer que ninguém assista, tá? E aí fica só a pessoa e os membros da banca ali dentro, tá? Mas se não, você pode chamar quem você quiser. Pode chamar mãe, pai, sobrinhos, tios, filhos, marido, mulher, quem vocês quiserem, tá? Lembre-se, gente, é um momento muito importante, tanto para vocês que estão terminando o curso, quanto para quem acompanhou vocês nessa jornada, tá? É uma conquista de vocês, mas também é uma conquista da família que esteve com vocês. Então, divida esse momento com eles, que todo mundo fica muito feliz de ver esse momento. A gente sabe que vocês vão ficar nervosos, faz parte, é um momento importante da vida de vocês, mas dividir com pessoas que nos abraçam, que nos dê carinho, é muito importante, tá? Então, se possível, convide. É muito importante ver eles ali com vocês, tá? Saber que vocês não estão sozinhos. Mas para quem ficar nervoso, tá tudo bem, tá? Pode ir sozinho, sem problema nenhum. Então vá, a gente vai chamar de vocês e a gente espera que esteja vestido de forma adequada. O que seria o de forma adequada? Ninguém precisa de terno e gravata, nada do tipo. A gente espera uma roupa adequada. O que é uma roupa adequada? Que não vá de camisa de time, não vá de chinelo e bermudinha, que não vá de roupa muito curta, decotada e assim por diante. Lembre-se, é um evento acadêmico formal, tá? Nossa, mas nesse dia eu trabalhei igual um louco, não consegui tempo. Tudo bem, tá? O básico tá ótimo, ninguém está exigindo nada, mas o mínimo de decência ele é pedido. Então vai chegar, ligou o pendrive, colocou a sua apresentação, tá? E a gente vai dar o tempo. Aí a gente marca, cronômetra o início da apresentação e libera para vocês apresentar. Vocês vão falar o nome de vocês, o título e assim por diante, vão fazer as apresentações de vocês. Eu estou aqui com o nosso template novo da apresentação. É um
template que é sugestão para vocês não são obrigados a seguir ele, tá? Mas se for usar outro, use algo límpido, de fundo branco, tá? Não coloque fundo colorido, porque é mais difícil de enxergar, tá? Use linhas brancas, fundo branco com linhas com letras pretas. Então, coloque aqui o título de vocês e o nome de vocês. Então, vai falar o título e o nome para começar. Depois, vamos colocar a introdução, tá? Pode ser mais de um slide, eu coloquei um só, mas aí vocês podem abrir mais de um slide aqui, tá? Recomendo-se ter no mínimo uma letra 22, porque senão fica muito pequeno as letras, tá? Lembre-se uma coisa, gente. Slides de uma apresentação de trabalho, do tipo S, que é o nosso TCC, não é para ter todo o conteúdo escrito, porque senão você vai pegar e vai ficar lendo o seu TCC, tá? Diferente de muitas vezes de um slide de aula, onde a gente coloca um pouco mais de escrito para que vocês estudem, tá? A apresentação de um trabalho formal, tipo um TCC, ela aparece mais em tópicos, aonde ali vão aparecer palavras-chave para que você consiga olhar o seu slide e falar, nossa, eu preciso falar disso, disso e disso. Aonde vai entrar nome de alguma coisa, datas, coisas em específicos, ou simplesmente palavras que são palavras-chave daquele assunto, tá? Então, aqui na introdução, introduzir o seu tema, falar de forma geral, falar de por que escolheu esse tema, colocar qual que é a sua pergunta, problema, tá? Como disse, pode separar em mais de um slide. Se possível, faça imagens, tá? Façam esquemas. Aproveitem as inteligências artificiais aí, para quem domina um pouco mais, e coloque lá e pede para fazer esquemas sobre aquele tema que você tem, tá? Normalmente ficam imagens muito boas e muito fáceis de serem usadas. Aí você vai colocar os seus objetivos gerais e objetivos específicos, né? Os três que nós temos, sempre na forma de tópicos, tá? Nunca texto corrido. Vai colocar materiais e métodos, que foi a nossa metodologia, que nada mais é falar que foi feita uma revisão bibliográfica. Então, ó, por exemplo, aqui, se eu for focar na parte de tópicos em vez de título corrido, eu vou colocar revisão bibliográfica dos periódicos tais, tais e tais, dos anos de tal e tal, palavra-chave tal e tal. Pronto. Você vai bater o olho e a partir dali você vai saber falar, tá? Você não precisa escrever o texto corrido, só os tópicos para você conseguir falar, tá bom? E aí sim você vai colocar o seu trabalho, os seus resultados. E aí você pode separar eles em subtítulo, o que você quiser, ou colocar as suas informações, tá? Então, aqui entraria toda a parte de resultados e discussões que você tem, onde você realmente vai falar do seu tema e tudo mais. Segue o mesmo princípio, de preferência em tópicos, com imagens e esquemas, tá bom? Lembra, você pode pôr quantos slides você quiser, tá? Essa parte. Considerações finais, aonde vai entrar a sua conclusão, tá? Então, aqui você, mesmo esquema, você retoma a sua pergunta e explica o porquê. Normalmente, você, no final, tem um pouquinho mais de texto, é aceitável, tá? Mas lembre-se de não ficar lendo o seu texto, porque entra naquela. Se você pegar e ficar lendo o seu texto, a banca que está assistindo vai ler o texto e não vai prestar atenção no que você está. Por isso, não colocar muitos textos nos slides também. As nossas referências, vocês não precisam pôr todas as referências que vocês usarem, mas vão colocar as principais e aquelas que foram usadas nos slides, tá? Não precisa colocar todas as que vocês tiverem. Pode ser uma letrinha menor, então você falar, essas são as nossas referências, aguarda lá uns 10, 15 segundinhos, que a banca vai dar uma passada de olho nela, não tem que ler nem nada do tipo, e terminar a sua apresentação. Agradece. Aqui é um esquema de agradecimento que nós temos da área da saúde, mas vocês podem colocar fotos, podem colocar o que vocês quiserem. Agradeça a família, agradeça quem vocês quiserem, tá? Ou também, quem quiser agradecer ninguém, não precisa. Finalize o seu trabalho, tá? Ao finalizar a sua apresentação, então a gente vai parar o nosso cronômetro, vai dizer, ó, você apresentou em tantos minutos. Aí você lembra lá daquele critério de tempo que nós tínhamos. E aí entra o processo de arguição.
que seria nosso processo de arguição? É onde a banca pode fazer perguntas. Normalmente são perguntas pertinentes ao tema ou ao seu decorrer da faculdade, tá? Pode fazer algumas perguntas ali, bem tranquilo, você fez, você sabe o seu tema, e é isso. A partir desse momento, normalmente, a banca vai pedir para o aluno se retirar da sala e aí ele vai conversar, os membros da banca ali que tiverem, e vão definir a nota do aluno, vão preencher aquela tabelinha e ter a nota do aluno, tá? Normalmente a gente não divulga a nota para o aluno ali em sala de aula, tá? O padrão não é divulgar, mas a maioria dos professores acabam divulgando, pelo menos divulgam se estão aprovados ou não, tá? A nota em si normalmente vai só para o portal. Aí no final fica aquela coisa da gente tirar uma foto, para quem quiser tirar foto com a banca, registrar o momento com os familiares que estiverem, com os slides. Fica o momento de agradecer às nossas bancas, aonde é de bom tom levar um mimo para nossa banca, tá? De agradecimento por ela estar ali. O que seria isso? Ah, um chocolatinho, um guerre ali, tá? Um vinho, um chocolate, um creminho, alguma coisa. Não precisa ser nada exorbitante, tá? É só de praxe esse agrado que se tem. E aí, finalizou. Aí é só ir para abraço e comemorar. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até mais. Tchau, tchau.